Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula aí. Eu já tentei gravar uma vez antes, não deu certo, então estou gravando essa aula pela segunda vez. Mas enfim, vamos lá, vamos na fé que dá tudo certo. Bom, nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte a gente vai falar sobre edificações, uma parte mais teórica, e a segunda em si uma parte mais prática, tá? A gente vai falar sobre carta psicométrica e diagrama de Givoni. Eu vou aplicar o projeto Florescer para vocês hoje de novo. Eu já apliquei ontem na matéria de topografia, hoje vou aplicar de novo. E vai seguir o mesmo esquema, tá? Como a gente está com um problema no Moodle aí, por favor, me envie por WhatsApp até as 22h30 do dia de hoje. Bom, fora isso, também vou dar um trabalho para vocês, a matéria mesmo, voltado para o assunto da matéria, para a composição de nota. E aí eu vou pedir que vocês me entreguem até a semana que vem também, até a próxima aula de conforto ambiental 2. Só vocês me enviarem. Bom, o projeto Florescer, vou pedir para vocês enviarem no WhatsApp hoje até as 22h30. O trabalho para a composição de nota da matéria, que esse trabalho que eu vou passar da matéria de conforto ambiental, eu vou pedir para vocês me enviarem pelo Moodle, tá? Até a semana que vem. Até a semana que vem, por favor, uma semana aí. Não precisa mandar para o WhatsApp, mesmo que seja pronto, aguenta aí na aula que vem, vocês me enviam. E fazer chamada no final da aula, então fiquem atentos aí, por favor, para contar a participação. E é isso. Bora começar nossa aula, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Edificações. Acho que é isso. Deixa eu ver um negócio. Isso eu consigo abrir com outro. Tá, eu acho que vou colocar ele pelo PowerPoint mesmo, que eu acho que vai ser mais fácil. Dá menos trabalho. Eu acho. Vamos lá. Fechou? É isso. O tema de hoje são edificações. A gente vai falar sobre diversas edificações aí, quais são as estratégias utilizadas para conseguir maior ganho de iluminação natural e também de ventilação dentro das edificações, ok? Bom, a questão de plantas baixas compactas, tá? Elas reduzem a área da pele, ou seja, né, é uma questão muito óbvia. Se eu tenho uma planta baixa compacta, uma planta baixa menor, eu também tenho uma área de pele menor, ou seja, de paredes e tudo mais. E, portanto, assim, elas reduzem também as perdas e os ganhos térmicos, tá bom? Ou seja, quanto menor a minha edificação, quanto mais compacta ela for, menos eu ganho calor e aí eu tenho essa estratégia de aquecimento e de esfriamento. Questão das janelas que eu queria falar para vocês, orientação de janela. Gente, por favor, nunca coloque janela diretamente voltada para o sol, tá? Evitem fazer isso, a não ser em espaços que realmente não tenha como. Então, um corredor, às vezes está passando um corredor e você não tem de onde tirar a insolação, aí sim você pode voltar, mas aí também trabalha a questão da dimensão da janela para não ficar um ambiente que vai bater insolação direta e vai causar um ofuscamento ali, tá? Ainda mais se a gente pensar em paredes opacas e tudo mais, o nível de refletância é muito alto. Outra coisa que eu ia falar com vocês. Tá, então aqui tem dois exemplos na imagem, tá? Então, elevação sul, onde a maioria das janelas estão voltadas para cá, e aqui a elevação leste, onde, tipo, uma menor quantidade de janelas são voltadas para cá, ou seja, aqui se for um sótão, e aqui outros dois corredores, que é uma edificação de dois pavimentos. Então, quanto mais compacta ela for, a gente tem aí uma redução maior da questão de ganhos térmicos, tá bom? De perdas também. Deixa eu ver nosso próximo slide. Edificações permeáveis. Professor, mas o que é edificações permeáveis? Pessoal, permeável, ou seja, que permite a permeação do sol, da ventilação dentro do edifício, dentro do prédio, tá? Então, quando a gente tem edificações mais permeáveis, elas podem conjugar estratégias com plantas livres e cortes com as estratégias da ventilação cruzada, ventilação por efeito de chaminé ou ambas, ou seja, nada mais é do que eu organizar a minha edificação através de planta baixa livre,
ou com abertura de janelas que permitam a minha ventilação cruzada, trazendo aí, criando um ambiente em si mais confortável, tá? Termicamente, etc. O que acontece? Esse primeiro exemplo aqui, uma planta baixa no Reino Unido, é, eu tenho uma organização em si de uma planta baixa livre, ou seja, vocês conseguem ver que tudo isso daqui é vazio, isso aqui são pilotis, né, são pilares que suportam aí a cobertura da edificação, e aqui todas são aberturas de janelas, ou seja, um espaço bem aberto. Então, graças a isso, eu tenho a minha ventilação adentrando de um lado, no meu sentido sul, e saindo pelo meu sentido norte, tá? Mas, professor, por que ele não juntou todos esses ambientes aqui de um lado só, do outro ao meio, enfim? Porque aí ele não teria uma estratégia muito eficiente, tá, de ventilação cruzada. Então, ele preferiu criar dois espaços, tá, entre esses três componentes, onde a ventilação entrava por um lado e saía para o outro, fazendo a renovação do ar e garantindo aí uma técnica de esfriamento durante todo o dia, tá? Bom, isso também pode ser bloqueado no inverno, ou seja, se eu não quero durante o inverno os ventos gelados, os ventos frescos dentro da minha edificação, simplesmente fecho as aberturas, né? Então é uma coisa que você consegue controlar. Já no verão eu posso abrir aí para garantir uma ventilação cruzada. No meu segundo exemplo, tá, dessa casa na Flórida, eu tenho a questão da minha ventilação cruzada e do efeito chaminé. O que é a ventilação cruzada? Já mostrei para vocês diversos exemplos. A ventilação entrando por um lado e saindo no sentido oposto, tá? Ou seja, aqui do lado oposto. São duas aberturas paralelas, ou seja, tem uma aqui, outra aqui, a ventilação passa de um lado, ela vem e atravessa o outro. No centro da minha edificação em si, eu tenho o efeito chaminé. O que é o efeito chaminé? Lembra que eu expliquei para vocês, zona de baixa pressão, zona de alta pressão, né? O ar quente, ele pode estar inicialmente embaixo, mas ele sobe. O ar frio em si, ele desce. Lembra que o porquê a gente não podia ter o ar-condicionado, não se coloca ar-condicionado no chão, né? Ou seja, tipo, na parte mais baixa, ela sempre vai em cima, porque o ar quente ele já tende a descer, né? E o ar frio ele já tende a descer, o ar quente ele tende a subir. Então, o que acontece? Quando eu tenho essas duas técnicas, a de ventilação cruzada e a de efeito por chaminé, ela simplesmente consegue eu simplesmente consigo fazer a troca muito mais eficaz, uma estratégia que funciona muito melhor. Porque a minha ventilação manda o vento para um lado e aqui eu tenho a renovação do meu ar, onde o meu ar quente sobe e sai pela minha chaminé aqui, tá? Esse é o efeito chamado chaminé. E aqui a questão da ventilação cruzada, tá? Se a minha ventilação ela vem do efeito norte, do efeito do sentido sul, ela vem do norte e do sul, ela consegue aqui atravessar a minha edificação, trazendo aí um resfriamento do meu ambiente interno, tá bom? Mas, professor, como que a ventilação entra? Nesses lados aqui são alpendres, tá? Alpendres são simplesmente espaços abertos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no Chrome. Como se fosse uma varandinha. Isso é um alpendre. Calma aí que eu vou colocar ali. É a minha cara esquecer depois de mudar o compartilhamento de tela e ficar nisso a noite inteira, o dia inteiro. Bom, isso é um alpendre, tá bom? Só que aí você considera o guarda-corpo, porque né, vai ser num pavimento superior e tudo mais, toda a questão da produção, mas nada mais é do que a cobertura e esse espaço aberto aqui. Bom, deixa eu mudar aqui, fazer tudo com calma antes que eu faça alguma coisa errada e perco mais uma aula. Novo compartilhamento. Aula 7. Acho que agora foi. Vamos só conferir. Fechou. E aí, a minha ventilação entra pelo meu alpendre, atravessa aqui pelas minhas aberturas e cruza até o outro sentido, até a minha direção norte, tá bom? Fazendo aí um resfriamento de todo o interior da minha edificação. Aqui, ainda falando sobre edificações permeáveis, né? A gente continua falando das somatórias, ou seja, das combinações entre efeito chaminé e ventilação cruzada. Como que elas podem ser utilizadas aí
para que a gente consiga ter uma estratégia totalmente eficiente. Eu vou falar só de algumas porque tem várias, então depois vocês podem dar uma olhada com o tempo. Eu disponibilizei o slide para vocês darem uma olhada. O vídeo também vai estar aqui, então qualquer coisa é só dar um pause e acompanhar tudo certinho. Mas, resumindo aí, ele nada mais pega do que, por exemplo, o A1, okay. Deste lado, cortes esquemáticos para ventilação por efeito chaminé. Então, todos esses aqui são efeitos chaminé, tá bom? Todos são estratégias de efeito chaminé. Então, tem o A, o B, o C, o D e o E. E aqui, plantas baixas esquemáticas para ventilação cruzada. Então, todos são esquemas de planta baixa que garantem uma ventilação cruzada. Então, tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aí ele começa a fazer combinações entre o A, por exemplo, recintos com pé direito elevados, ou seja, eu tenho um pé direito maior, né? E o 1, edificações com recinto de largura, ou seja, eu tenho um recinto aqui por onde passa a minha ventilação e ela sai tanto no meu efeito chaminé, né? Com pé direito elevado, quanto também na ventilação cruzada. B5, tá? Este aqui, ele pega recintos com pé direito elevado na periferia, a periferia seria esse canto aqui, tá? Recintos elevados com pé direito na periferia, e qual que é? B5. E recintos com ventilação interligados através da circulação. E aí ele começa a ligar a ventilação em si, ele faz com que ela transite pelos espaços de circulação, tá bom? E aí eu tenho simplesmente a saída depois dos meus dois. Aqui, ó, vocês conseguem ver que tem um pavimento e outro, né? Do jeito que ele coloca, recinto com pé direito elevado na periferia. Então, eu tenho dois pavimentos onde a minha ventilação entra, elas se encontram, tá? No centro, e elas saem pela periferia, ou seja, pelo meu efeito chaminé, tá? Também pelo meu efeito de ventilação cruzada e a ventilação em si ela é distribuída pelos espaços de circulação. Bom, eu não vou comentar todos, como eu disse para vocês, porque eu vou perder um tempão e é uma coisa, né, que vocês conseguem ver aí, é totalmente fácil, simples, só dá uma olhadinha depois desses exemplos. E nossa aula vai ser bem comprida hoje, então não vou me atentar muito a isso, que são apenas estratégias que vocês podem utilizar aí para o projeto. Bom, continuando. Aqui a gente tem um outro projeto em Massachusetts. E a gente tem a questão da ventilação cruzada também, tá bom? Então, aqui eu tenho o alpendre, tá bom? Tenho minha sacada aqui, meu pavimento superior e inferior. E aqui o pavimento intermediário, ou seja, intermediário do meio, pavimento superior e o inferior, a galeria. A minha ventilação em si, em todos os pavimentos, ela vem aqui, né, da minha abertura, do meu espaço aberto, ou seja, nesse sentido sul, e ela vai sentido norte, tá? E atravessa toda a minha edificação. Mas, professor, como? Tipo, você não consegue ver, por exemplo, que eu tenho um ambiente aqui do lado e ele não interfere? Sim, ele interfere, mas ele cria uma zona de pressão onde a ventilação passa ainda mais rápido aqui, né? Ou seja, velocidade acelerada para que a ventilação cruze até o outro lado. Então, basicamente é isso, tá? Próximo slide. Ainda falando sobre edificações permeáveis, ele dá uma tabela aqui de como que podem ser utilizadas as aberturas em si, nos corredores, para que a gente consiga ter uma ventilação cruzada e um aproveitamento melhor e trazer um resfriamento para dentro da edificação. Então, ele dá diversos tipos de análise em si, de como que a gente pode fazer isso, né? Aí ele vai fazendo as combinações, corredor simples, corredor duplo, né? Corredor duplo, pavimentos com desníveis, então também tem como a gente consegue aproveitar aí a questão da ventilação cruzada através de pavimento onde eu tenho tipo, um nível aqui menor e outro nível mais alto. Corredores com pavimentos alternados, ou seja, né, a gente tem uma escada e como que a gente consegue fazer a nossa ventilação cruzada. Ou seja, aqui, por exemplo, né, de se criar um espaço, um vazio onde a ventilação consiga subir para a minha zona, o meu ar quente consiga subir e fazer a troca aqui pelo ambiente superior. Deixa eu ver coisas mais que eu consigo explicar para vocês. Tá, então tudo são técnicas aí de como que a gente consegue criar um ambiente mais fresco, tá bom? Dentro da nossa edificação, onde vocês podem dar uma olhada depois com o tempo e se atentar em qual vai ser a melhor para adequar o projeto de vocês, certo? São coisas bem básicas. Deixa eu ver aqui mais, passei muito. Tá, aqui tem coisas interessantes. O que acontece? Quando a gente fala de edificações permeáveis, a gente fala de
edificações totalmente permeáveis mesmo, tá? Então, independente do nível que eu estou na minha edificação, eu tenho que ter um aproveitamento ali da minha ventilação para que ele consiga refrescar e passe a circular o máximo que eu conseguir dentro da minha edificação. Então, se ele vem, por exemplo, aqui desse sentido oeste, tá? Ó, você consegue ver que ele tá aí, ele viria para cá. E aqui eu tenho outro nível, ou seja, se eu tivesse fechado essa parede, ele simplesmente seria bloqueado essa ventilação. Mas não, ele abre, faz uma abertura para que a minha ventilação em si ela consiga cruzar diretamente até o outro lado do edifício, tá? E mais do que isso, ele cria um jardim de inverno aqui, tá? Neste meu sentido aqui. Vou ter arborização, vegetação, onde eu vou conseguir ter o quê? Um bloqueio. Se aqui é o meu leste, eu consigo ter um bloqueio do meu sol quando ele estiver aí totalmente, onde ele ofuscaria, digamos assim, horários que ele ofuscaria a minha vista, tá? Dentro da edificação. E aqui é a mesma coisa, tá? No pavimento superior. Tem aqui a minha ventilação e o que ele faz aqui? Ao invés de ele criar simplesmente um bloqueio, ele simplesmente faz uma abertura onde eu vou ter um aproveitamento melhor, ele consegue sair por aqui e fazer a troca da minha ventilação no meu ambiente interior, tá? A mesma coisa aqui, eu tenho por um lado onde entra a minha edificação, digamos que seja uma varanda num duplex, tá? Ela vem nesse sentido oeste, ela se divide aqui porque eu tenho duas aberturas, então eu consigo resfriar metade da casa para cá, metade da casa para cá também, e aí ela sai no outro sentido, no sentido leste, e eu garanto aí também o resfriamento da minha edificação. Essa imagem em si, esse projeto, eu acho totalmente interessante a gente falar isso na Malásia, porque sempre que a gente fala de ventilação cruzada, parece que a gente sempre tem que direcionar exatamente o sentido da edificação para o sentido da edificação para o sentido da ventilação, né? E não é exatamente, a gente pode simplesmente direcionar as aberturas, ou seja, se a minha ventilação está vindo daqui, ela consegue, graças à forma também que tem aqui as suas aberturas em si, os seus recortes, a gente consegue fazer com que a ventilação ela entre pela minha edificação e saia pelo outro lado, ou seja, ela cruza, né, toda a minha edificação aqui, resfriando o meu ambiente interno também. Consegue ver que ela passa dentro pelos corredores até chegar aos quartos, sai pelas janelas dos dormitórios, cruza ambientes de estar e daí por diante, tá bom? Garantindo assim um conforto do ambiente dentro do meu edifício. Arranjos com plantas estreitas. Quando a gente fala em si de plantas estreitas, eu gosto de lembrar sempre vocês quando vocês forem fazer projetos de grande escala, ou seja, de edifícios muito grandes. Um hospital, por exemplo. Gente, um hospital é uma coisa que a gente pensa mais um pouco para conseguir levar a iluminação natural para todos os ambientes. Não sei se vocês já chegaram a fazer, ou se vocês ainda vão fazer, etc. Mas é um edifício extremamente complexo. Então, a gente trabalha aí com arranjo de plantas estreitas, ou seja, plantas, né, menores, que possibilitam a iluminação natural de cada recinto. Um exemplo desse aqui, né? Plantas estreitas, a gente consegue criar vários vazios. Esteticamente, talvez não tenha ficado bonito em planta baixa, mas aí vocês conseguem solucionar isso com infinidade de soluções. A gente tem paisagismo, enfim, diversas coisas que vocês podem propor para o espaço em si para criar um ambiente totalmente confortável e com o intuito de levar a iluminação natural para dentro do edifício. A questão do paisagismo em relação, né, sempre pensando no conforto do ambiente, é extremamente importante também porque vocês conseguem aí também criar uma barreira contra a insolação, né, evitando o ofuscamento dentro do edifício. Aqui um outro exemplo, onde talvez eu consiga trazer iluminação tanto no meu lado leste quanto no meu lado oeste, porém essa iluminação não chegaria com qualidade aqui no meu centro. Então, nesse corte, a gente consegue ver que ele faz o quê? Em cada pavimento, ele faz um recuo, né? Ele vai recuando, para que a iluminação chegue com qualidade até o centro da edificação. E aí ele coloca refletores para que a iluminação seja rebatida. Vocês conseguem ver? A iluminação sempre rebatida para o meu ambiente aqui, para o meu pavimento, aproveitando aí toda a iluminação natural que eu tenho, ou seja, isso também no inverno é maravilhoso porque você evita criar um ambiente sombrio, obscuro, frio e tudo mais. Bom, outra coisa, trabalhar planos em formato em U, tá? E ambientes mais estreitos divididos por corredores. Poderia fazer tudo de um lado? Poderia. Os ambientes seriam maiores? Sim, mas talvez eu não teria a quantidade de ambientes que eu necessitaria. Então é melhor eu ter um corredor onde eu consigo garantir uma iluminação natural por aqui, digamos, tá? Crio um corredor em que eu ligo todos os ambientes para esse corredor e aí crio todos os meus
os meus ambientes em volta desse corredor, ao longo desse corredor, garantindo que eu vou ter iluminação para todos, ok? Para todos os ambientes que eu estou criando aí. Então, basicamente, é isso. Plantas baixas alongadas na orientação leste-oeste, tá? Ou seja, eu tenho uma planta baixa alongada na direção leste, aqui está o meu leste, aqui está o meu lado oeste, e minha planta baixa alongada nesse sentido. O que acontece? Ela amplia a área da pele, ou seja, esta área da pele, voltada para sul, disponível para coleta de radiação solar no inverno. Ou seja, quando o meu sol está um pouquinho mais baixo, e eu estou no inverno, eu preciso aquecer essa minha edificação, eu preciso que eu preciso simplesmente trazer radiação solar para dentro, né? Então, eu consigo aumentar, quando eu aumento a minha planta ao longo, lá na direção leste-oeste, eu aumento a minha área em sul, que eu consigo aquecer todas essas paredes para aquecer a minha edificação nos meus períodos de inverno, no período noturno e tudo mais, tá bom? É uma técnica aí para a gente criar, para a gente se pensar quando a gente pensa em climas frios. Então eu tenho o meu pavimento principal e o meu pavimento terra. Eu consigo fazer isso nos dois aqui, tá bom? Garantindo um aquecimento maior das minhas paredes e garantindo um aquecimento maior das minhas paredes e assim ter uma técnica e uma estratégia de aquecimento. Tá, o que mais que eu consigo fazer? Consigo simplesmente, quando eu penso numa questão de, vamos dizer, um condomínio, tá? Um condomínio de prédios e tudo mais, eu posso criar vários volumes, tá? Mas aí a gente já tinha falado sobre isso nas aulas anteriores, de criar vários volumes e dar um distanciamento, ou seja, um recuo entre eles, para que a iluminação em si, da direção leste-oeste, ela seja garantida o dia todo, tá bom? Então, eu tenho a parte da minha iluminação que pega aqui, parte que pega aqui e tudo mais. Quando o meu sol em si está mais baixo, ainda tem uma técnica de sombreamento, tá bom? Nas áreas mais baixas. Então, nada mais é do que isso. E trabalhar sempre a arborização, pessoal, para que a gente crie aí essa zona de baixa e de alta pressão, tá bom? Zona de baixa pressão, lembra que eu falei da questão dos ventos, né? Os ventos mais... O vento mais quente em si, normalmente ele fica embaixo, ele sobe, e o ar quente em si, o ar frio em si, ele está em cima e ele desce, tá bom? Então a gente tem que visar essa troca aí entre áreas mais baixas e áreas mais altas. Acho que desse slide era só que eu tinha para falar. Insolação profunda, tá? O que acontece com insolação profunda? É quando a gente quer levar a insolação o mais profundo possível para a nossa edificação. Eu tenho uma edificação muito ampla, eu quero levá-la o mais possível para o interior. E aí eu começo a organizar os meus espaços, organizar a minha planta em si, de uma forma que eu consiga aproveitar melhor essa iluminação no meu interior, né? Então, relacionando aqui, depende de uma organização, insolação profunda depende de uma organização eficaz dos espaços, relacionando-os tanto horizontalmente em planta, quanto verticalmente em corte. Então, primeiro a gente vê a relação em planta e o segundo a gente vê a relação em corte. O que acontece? Isso é uma técnica de aquecimento, ou seja, estou levando uma iluminação natural para dentro de uma edificação, eu estou levando uma técnica de aquecimento. Nesses pontinhos mais escuros é onde eu tenho a minha iluminação mais forte, ou seja, ela está chegando, a radiação solar está chegando mais potente. Nos pontinhos mais claros, ou seja, onde eu tenho um maior distanciamento entre os meus pontos, é onde a iluminação natural está chegando, mas ela está chegando mais fraca, porque ela foi obstruída por, às vezes, alguma parede, alguma coisa assim. Porém, eu ainda tenho um aproveitamento, eu consigo garantir o meu mínimo necessário de iluminação natural dentro desses ambientes, tá bom? Vocês conseguem ver que essa forma diferente, né, da planta baixa em si, ela consegue favorecer, ó, eu tenho uma abertura ou outra que leva a insolação para cá. Então, aqui talvez eu tenha uma janela, aqui a minha tenho janela, mais abertura de porta, isso e aquilo. Aqui também, ó, tenho praticamente uma planta baixa livre que garante que a iluminação chegue até aqui. Aqui também um outro espaço, e daí por diante ela vai chegando até os meus ambientes mais internos. Tá bom? É trabalhar talvez a questão da planta baixa livre, pensar nas obstruções de paredes, às vezes tipo, ela pode bloquear o sol de uma maneira direta, mas ela garante que a minha iluminação direta chegue até o meu interior e daí por diante. Já aqui é uma escola de ensino fundamental em Tournai, na Bélgica, e eu acho muito interessante a questão desse corte, né, norte e sul, porque a gente consegue aproveitar a iluminação também em corte quando a gente cria essas obstruções, tá bom? Essas plataformas em si,
fazendo com que ele bloqueie parte do meu sol, mas que parte do meu sol também seja aproveitado, ou seja, eu não crio um ofuscamento dentro da minha edificação, eu aproveito parte dele, e a gente sabe que piso reflete, parede reflete, teto reflete, daí por diante. A gente tem as porcentagens aí de reflexão, e eu consigo trazer toda essa iluminação para dentro da minha edificação, fazendo, né, criando um ambiente interno, mas sem ofuscamento e sem criar também uma zona de calor. Então, por exemplo, aqui, né? Eu posso pensar numa abertura zenital, você sabe aquelas coberturas que a gente já viu, que elas abrem, né? Tem lá até o sistema automático em algumas, ou então o sistema manual, que elas abrem durante o momento que você quer, ou que seja uma cobertura de vidro, alguma coisa assim, e aí eu consigo criar isso, porém eu crio as minhas barreiras aqui para que o meu sol ele não penetre, minha insolação não penetre diretamente, e aí eu tenho um aproveitamento da minha iluminação natural, tá bom? Insolação profunda, ainda falamos sobre isso aqui, ele dá diversas estratégias de organização em planta baixa, em corte e diagrama em corte também, tá? De como aconteceria isso. Bom, em planta baixa em si, alongar no sentido leste-oeste, no sentido leste-oeste, ou seja, minha insolação está aqui, eu tenho as minhas divisões, mas o meu sol penetra em todos os edifícios, em todos os ambientes, tá? Esse aqui é o mais simples. O outro, esse daqui, recintos desencontrados, vocês já devem ter visto em algum projeto. Tem um projeto hospitalar muito famoso que utiliza, assim, dessa estratégia para que chegue iluminação natural em todos os dormitórios. Então, esse seria o dormitório 1, esse o 2, o 3, e etc. E assim ele garante insolação, o mínimo de insolação que ele precisa em todos os dormitórios, tá? Recintos norte-sul conectados, ou seja, aqui eu tenho insolação, ela bate diretamente aqui, porém ela é distribuída também pelos outros ambientes, mas aqui eu tenho uma obstrução para que ela não chegue tão fortemente a todos os outros lados. Recintos com área de coleta anexa, recintos com área de coleta anexa, ou seja, eu tenho aqui, digamos, uma varanda, que eu tenho uma obstrução, e aí eu tenho uma insolação também, que é garantida aqui no ambiente. Recinto profundo centralizado, ou seja, aqui é onde eu tenho principalmente uma recinto onde penetra insolação, e ele vai distribuir para os meus outros ambientes. Aqui eu já tenho os meus outros dois, onde recebem insolação mesmo diretamente do sol, ok? Recinto amplo voltado para norte, aqui também é o mesmo sistema do anterior, então eu consigo também, graças ao meu espaço central, distribuir a iluminação para os outros ambientes e daí por diante. Diagrama em corte, ou seja, como que eu consigo levar a minha insolação aí, como consigo levar a iluminação natural quando eu penso numa estratégia de corte. Bom, aqui eu trabalho em vários níveis, eu consigo através dos shafts, né, tipo, trazer iluminação para cá, ela pega aqui, pega aqui, pega aqui, ela consiga entrar dentro da iluminação. Aqui eu já tenho shades, né, que me traz a iluminação para todos os recintos, e aí ele dá essa técnica de inclinação da cobertura. Se eu tivesse um telhado totalmente plano aqui, fosse um retângulo e tudo mais, você consegue ver que ele seria uma obstrução à iluminação do outro ambiente, né? Aí, graças a essa inclinação, não, ele consegue penetrar por aqui, penetra aqui, e eu consigo garantir insolação em todos os ambientes. Aqui também é a mesma coisa, eu bloqueio parte da insolação através do mezanino, tá bom? O mezanino subtelhado com uma água. Então, tem uma abertura aqui de shed, e aí essa insolação baixa aqui é bloqueada por parte do mezanino e a minha cobertura inclinada também. Recinto alto fundo também segue a mesma técnica, tá bom? E levando o calor também aqui para o meu ambiente inferior, meu pavimento inferior. E aqui é a mesma coisa também, trazendo iluminação para todos os meus ambientes, porém aqui são coleções escalonados, ou seja, eu só tenho aqui, o meu intuito é criar mais ambientes onde eu consigo trazer mais iluminação, porém um ambiente inteiro. Vocês conseguem ver, por mais que eu tenha divisórias, elas não chegam até o teto. E aqui são os diagramas em cortes também, tá? São outras estratégias de trazer. Esses aqui acho que vocês já devem ter visto muito mesmo, tipo, em algum projeto, outros devem lembrar de alguma coisa. Recinto alto voltado para norte, ou seja, a minha insolação bate ali e é distribuída pela residência. Recinto alto médio, esse aqui vocês conseguem ver muito. Sempre lembro, acho que diversas casas em si, principalmente sobrados, tem, porque na parte mais alta ainda fica a caixa d'água, e aí eu consigo aproveitar essa altura aqui para fazer com que a minha insolação chegue ao interior do prédio. Recinto alto localizado no sul,
né? Mais uma estratégia. Aqui, mezanino sobre iluminação zenital. Quando a gente fala de iluminação zenital, é aquela que eu falei, da cobertura que abre, fecha, etc. A gente pode pensar nisso, em como que a gente consegue trazer iluminação para o interior do nosso prédio, tá? E unificação dos recintos, a mesma coisa também, que já tinha comentado ali em cima, que é de trazer insolação em si, iluminação para o meu ambiente, mas aqui as minhas paredes não são fechadas até em cima, eu consigo trazer ela refletida indiretamente, ela vai refletir todos os meus ambientes, tá bom? Aqui é isso. Ainda garantindo insolação profunda, eu posso pensar na questão do átrio, a gente já tinha falado sobre átrio em shopping center, né? Que ainda dependendo do pé direito, a gente consegue criar um sombreamento na outra parede, para não criar um aquecimento, um efeito estufa no interior do meu ambiente. Então, eu consigo fazer isso ainda. E aí ele ainda traz umas outras técnicas, né, para trazer iluminação para dentro do meu ambiente, né? Seja iluminação zenital, aí ele setoriza os núcleos de serviço, a zona iluminada por eletricidade e também a zona que recebe luz diurna, tá? Esse aqui é simples. E aqui também eu tenho esse edifício de escritórios em Enerplex, tá bom? Em New Jersey. Enfim, a minha insolação ela consegue ser aproveitada graças a essas inclinações do telhado, lá dentro pelo meu edifício. Aqui também é a mesma coisa. Outra coisa que eu tinha que falar para vocês sobre os átrios, tá bom? O átrio em si, como eu já tinha comentado, o átrio não. O átrio, sim. Sim, o átrio, ele consegue trazer iluminação para dentro da minha edificação. Cadê? Me perdi aqui. Aqui. Ele consegue trazer iluminação para dentro da minha edificação e ainda criar um sombreamento, tá bom? Para que, graças à altura do pé direito, eu não tenha ali insolação o dia inteiro na minha fachada. Então, isso também consegue ser bem aproveitado graças ao planejamento. Então, eu posso pensar em insolação profunda tanto a partir de planta baixa quanto a partir de corte. Iluminação de um recinto. Ixi, agora. Iluminação de um recinto através de outro, pessoal. Como que eu consigo fazer isso? É possível quando pequenos espaços forem organizados adjacentes a espaços maiores ou mais altos. Ou seja, eu tenho aqui um espaço extremamente alto, minha insolação bate aqui no meu piso, eu já falei para vocês da questão de reflexão, né? Ou seja, meu piso reflete, minha parede reflete, tudo reflete. E a minha insolação bate aqui, eu tenho um espaço grande, ele vai refletir, bater no meu teto, refletir aqui no meu mezanino, tá bom? A mesma coisa nos outros ambientes, tá bom? Aqui também é usada a mesma técnica. Esse daqui é um esquema deste daqui, tem uma parede curva, onde ele criou simplesmente um lago aqui também, para que a insolação que batesse criasse ali uma umidificação no ambiente. Então, esse aqui é um espelho d'água, uma insolação bate aqui na minha parede curva, reflete na minha água, cria uma umidificação no ambiente, eu consigo ali ter um ambiente mais confortável no meu interior, tá bom? E aí eu consigo iluminar todos os meus outros ambientes adjacentes, que são esses daqui, tá bom? Centro de microeletrônica. Então, aqui são várias salas, eu tenho as minhas janelas, minhas aberturas, onde eu consigo trazer iluminação indireta para cá, ok? Aqui já é uma questão pensada em aberturas de, né, umas formas mais irregulares, até mesmo a gente pode pensar na questão de loteamento, de bairro, onde eu consigo trazer iluminação para dentro da minha edificação, assim. Iluminação de um recinto através de outro, tá bom? A gente continua ainda falando sobre isso, sobre iluminar um ambiente a partir de outro. Então, aqui eu crio essas prateleiras, essas proteções, onde a iluminação bate aqui, reflete e ela leva, e ela é refletida para dentro da minha edificação e daí por diante. Se eu não tivesse essas proteções, eu simplesmente teria um ambiente, eu provavelmente causaria ofuscamento nos meus usuários, tá? Porque seria um excesso de iluminação. Mas aqui não, tem as minhas proteções, os meus ambientes que vão refletir para cima aqui, e aí levar a iluminação solar para dentro do meu ambiente interno. Aqui é a mesma coisa, eu consigo aproveitar a altura solar em si, né, para levar iluminação até um outro ambiente. Então, o meu sol está aqui, ele vem nesse sentido, eu tenho uma abertura aqui, uma outra abertura aqui que vai me garantir iluminação indireta neste ambiente, tá? Aqui também é o mesmo esquema, tá? De levar a iluminação para cá, e eu consigo também criar uma barreira aí de obstrução para o sol, tá? Pensando na questão do nível que trabalha a minha edificação.
E acho que a gente vai para o último slide agora, falar sobre zonas geradoras de calor, tá? É possível quando pequenos espaços forem organizados, adjacentes a espaços maiores ou mais altos. Ou seja, o intuito de trazer iluminação para dentro do meu ambiente. Ou seja, eu posso criar um grande espaço interno na minha edificação com o intuito de criar uma zona de calor ali, com o intuito de trazer iluminação natural para os meus outros ambientes adjacentes, não simplesmente construir como se tudo tivesse, como se tudo fosse fechado e tudo mais. Não, eu criei ali um centro onde a minha iluminação natural vai adentrar e vai ser distribuída para diversos outros ambientes. Bom, por hoje é isso. Essa aula, nossa primeira parte 1, a gente encerra. E a gente vai partir então para a nossa parte 2. Vamos lá. Nossa parte 2 para a carta psicrométrica, ok? E diagrama de Giovanni. Até já já. Voltei, gente. Estão preparados aí para dar continuidade na aula? Pelo menos eu acho que eu voltei, né? Eu tenho que ficar atento aqui, porque às vezes eu faço umas coisas erradas e eu acho que tá gravando e não tá. Me perco nesse negócio. Mas é isso aí. Vamos na fé de que vai dar certo. Bom, deixa eu colocar um compartilhamento de tela aqui. Pronto. Bom, eu estou utilizando um livro em si, para tomar como base, chama Eficiência Energética na Arquitetura, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, vou deixar o arquivo também no site da FAIT, tá? No Moodle, vou deixar disponibilizado lá para vocês. Então, para quem quiser, depois é só baixar e dar uma olhadinha nele. Em si, a gente vai utilizar a página 93, mas não está certinho aqui. Vamos lá. Aqui. Página 93, ok? A gente vai utilizar esse livro aqui para falar sobre eficiência energética. Bom, a gente vai fazer hoje uma avaliação bioclimática pelas normais climatológicas. Eu falei para vocês que a gente vai ver hoje carta psicométrica, né? Carta psicométrica em si é onde a gente vai colocar todas as temperaturas que a gente tem, média, média máxima, média mínima, tá bom? E aí a gente vai buscar quais são as melhores estratégias para a gente colocar num projeto de arquitetura. Basicamente é isso. Os dados que a gente vai ter na carta psicométrica, a gente vai aplicar no diagrama de Giovanni, tá? O diagrama de Giovanni em si vai ser aonde a gente vai ter aí as leituras de quanto em si cada estratégia é eficiente, tá? Então, basicamente é isso. E aí a gente vai lá ver ar-condicionado, ventilação, enfim, diversas estratégias aí que a gente vai ver mais para frente que vão ser eficazes ou não no nosso projeto. A gente vai ter que deduzir quais vão ser as mais eficazes. O processo é um pouquinho longo, então peço para que vocês tenham aí paciência. Talvez vocês vão ter que ver o vídeo mais de uma vez e tudo mais. Então, enfim, qualquer dúvida, é só vocês me mandarem mensagem que eu vou sanando para vocês aí, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tá, o que tinha para falar era isso. Então, para começar a nossa avaliação bioclimática pelas normais climatológicas, ele fala que serão necessários os valores mensais de temperatura, vamos lá colocar, anotem aí no caderno de vocês, valores mensais pelas normais, valores mensais de temperatura média. Pessoal, temperatura média, já explicando para vocês o que é. O mês em si, a gente sabe que ele tem várias temperaturas, né? Várias temperaturas. Então, varia de acordo das 9, 10, 11, 12, 13 horas de cada dia. A gente tem uma temperatura aí. Nada mais é do que eu somar todas as temperaturas e ter a temperatura média mensal, tá? Então, cada mês tem uma temperatura média mensal. Aí ele pede também a média das máximas. Ou seja, cada dia eu vou ter uma temperatura máxima no mês, certo? Então, no dia 1 vou ter uma temperatura máxima, no dia 2 uma temperatura máxima, no dia 3 uma outra temperatura máxima, e daí por diante. Eu vou somar todas as temperaturas do mês inteiro e ter a minha média máxima mensal, tá bom? Então, ele pede a temperatura média mensal.
E pede a média das mínimas. Média das mínimas. Correto? Pede a média das mínimas, que nada mais é a mesma coisa. Eu tenho uma temperatura mínima todos os dias do mês. Então, eu vou somar todas as temperaturas mínimas do mês e vou dividir pela quantidade de dias. E aí eu vou ter a total da média das mínimas, ok? E aí ele me diz também que eu vou precisar da minha umidade relativa média. Perfeito. Tendo esses itens aí, são 4 itens, eu já consigo começar o meu estudo, tá bom? Então, vamos lá ver como funciona. Bom, primeiro vocês vão entrar no projeto E, então digita lá. Nossa, tá me dando vontade de espirrar. Se eu espirrar aqui na câmera, não é corona, tá bom? Vocês ignorem. Projeto E chama... Opa! E... Sim. Projeto E. Vocês vão entrar. E aí vocês vão digitar aqui a cidade que vocês querem os dados. Então, por exemplo, vamos tentar fazer de Itapeva. Às vezes não tem todos os dados, mas eu acredito que deve ter de Itapeva. E aí, ele dá aqui algumas informações. Tem os dados climáticos, gráfico de temperatura. O que eu quero aqui, gráfico de temperatura e zona de conforto. Então, ele separa aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá bom? Então, ele tem todos esses meses aqui. E aí, me dá a temperatura média máxima, me dá a temperatura mínima máxima e me dá a minha temperatura média. Tá bom? E a minha umidade relativa. Primeira coisa, o que eu vou fazer, vou abrir um arquivo no Excel, tá bom? Abre lá um arquivo no Excel para a gente organizar tudo isso. Deixa eu colocar aqui o Excel para vocês. Um compartilhamento de tela. Nossa, aqui eu vou ter que mudar o compartilhamento de tela várias vezes, então, por favor, eu estou rezando aí para dar tudo certo e eu não esquecer de mudar uma hora e vocês não conseguirem ver. Primeira coisa, gente, vai lá e salva, tá? Salva em algum lugar isso. Coloca aí topografia, conforto, aula 7. Vamos lá, planilha das médias. Temperaturas, vamos colocar. Perfeito. Então, tem a minha planilha de temperatura, certo? Aqui, então, eu vou ter os meus... Janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito. Criei aí. Então, aqui eu tenho os meus meses do ano, certo? Aqui eu vou ter a minha temperatura mínima. Temperatura. Temperatura. Eu acho que por enquanto vai entrar só esses 3 no gráfico, não tenho certeza, mas qualquer coisa a gente vê aí depois. Então não precisaria disso aqui. Acho que é isso. Tá, então aqui eu vou organizar todos os meus dados nessa tabela, tá bom? Então, por exemplo, eu venho aqui no mês de... Cadê? Vamos lá de novo em compartilhar. Então, aqui eu vou vir de novo nos meus dados, tá? Os dados que eu tenho aqui. E eu vou colocar, por exemplo, janeiro. Temperatura média mensal, tá? Janeiro, média mensal é de 21,01 graus
temperatura média mensal, máxima e mínima, 17,86 graus. E a máxima é de 25,35. Então, eu tenho aqui a minha média mensal, tenho a minha média mensal máxima e mínima. E agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha zona de conforto. E aqui eu tenho a minha umidade relativa, tá bom? Achei. Então, eu tenho minha umidade relativa no mês de janeiro, 80,99%, tá? Vocês vão entender já já o porquê de tudo isso. Então, eu vou criar um gráfico aqui com os dados que eu acabei de pegar. Então, a minha média mensal, eu sei que é 21,01. Minha temperatura média mínima, eu sei que é 17,86 graus. E a minha temperatura média máxima do mês de janeiro é 25,35 graus C. Correto? Bom, o que a gente vai fazer agora? Todos os outros meses. Também vou colocar a umidade relativa do mês de janeiro aqui, tá? Relativa. Quebrar texto automaticamente. Pronto. E vou colocar a minha umidade relativa aqui de 80,99%. Perfeito, gente. É isso, tá? Vou colocar tudo aqui no centro. É isso. E agora a gente vai fazer todos os outros meses, tá? Então eu recomendo vocês aí já irem preenchendo os dados. Eu vou dar um pause aqui porque eu não tenho necessidade, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí no final, quando eu terminar de fazer, eu volto aqui.